tirar do caminho que nos leva ao conhecimento da vontade de Deus. Que barreiras são essas, pastor Romulo? O que é que pode me impedir de descobrir o que Deus tem para mim? Primeira barreira, meu amado: viver em pecado. Quando o rei Davi confessou seus pecados com Batseba ao Senhor, ele orou da seguinte forma, está lá no Salmo 51, versículo 8, ele disse: faz-me ouvir de novo, preste atenção no texto, faz-me ouvir de novo o júbilo e alegria. Davi não estava mais ouvindo, ele não sentia mais alegria, ele não sentia mais o prazer que outrora, aquele Davi que havia dançado diante da arca, aquele Davi que celebrava após cada vitória, enquanto Davi caminhava com Deus em intimidade, enquanto Davi não vivia debaixo de um jugo de pecado permissivo, o pecado consciente. É aquela questão de você saber que está errado e você continua fazendo, você continua perseverando no erro, sabendo que está errado, sem lutar, sem se esforçar para uma mudança. Nós não podemos nos acomodar em uma situação errada e esperar que somente Deus nos arranque dela. Lembre-se que você e eu temos o livre-arbítrio, e nós temos o poder de dizer não e temos o poder também de dizer sim. Você está vivendo uma situação de mentira constante, uma situação de adultério, um namoro fora dos padrões de Deus, sexo fora do casamento, é negligente com suas obrigações quanto cidadão, é negligente quanto às suas obrigações como filho de Deus, e você tem consciência de onde você está errando, e é necessário então que você também tenha coragem de lutar, de se esforçar para colocar as coisas do jeito que elas precisam ser. Meu amado, a palavra do Senhor Deus diz que o caminho que nos leva à salvação, a porta é estreita. Há muitos crentes que acham, ou cristãos, que acham que podem viver do jeito deles, e que dá a eles o direito de, uma vez salvos, salvos para sempre. Olha, uma vez salvo, a palavra do Senhor Deus diz, você que está com a sua coroa na cabeça, você aguarde para que você não a perca. A palavra do Senhor Deus diz que nós devemos orar e vigiar sem cessar, porque o leão, Satanás, o diabo, ele anda ao nosso derredor, tentando nos tragar, roubar os sonhos de Deus, roubar a nossa salvação, roubar a nossa comunhão, tentar roubar a saúde, tentar roubar os seus benefícios financeiros, materiais, emocionais, ministeriais. O diabo anda à solta, em volta, tentando, procurando alguém a quem tragar. Ele já anda gratuitamente para destruir a obra de Deus. Você não precisa ajudá-lo a fazer isso. Mas há muitos cristãos que não entendem e não sabem: pastor, eu não entendo, eu não sei o que Deus quer para mim. Eu vivo, ando, pastor Romulo, eu não sei o que Deus tem para mim. Até hoje eu não consegui descobrir o que Deus tem para a minha vida. Aí eu te pergunto, meu querido, qual o seu nível de intimidade com a palavra de Deus? Você lê a palavra, você estuda a palavra, você medita a palavra, você conhece os planos de Deus para o homem? Porque dentro do contexto bíblico, você já vai descobrir tantas coisas que Deus tem para você. Você vai entender o porquê que Deus gerou o homem, qual o propósito de Deus para o homem, e dentro disso você vai se enquadrar em muita coisa. Agora, a vontade específica de Deus para o seu ministério pessoal, você vai descobrir através do relacionamento com Deus. Mas então eu estou falando para você que há barreiras que nos impedem de saber o que Deus tem para nós. Então a primeira barreira é o pecado consciente. Davi estava dizendo: faz-me ouvir de novo. Retorna, traz de volta o júbilo, a alegria que um dia eu perdi. Antes ele estava vivendo em pecado. Davi matou, Davi foi homicida, Davi adulterou, ele tomou uma mulher de um homem, ele viveu em pecado consciente até que ele foi confrontado pelo profeta Natan, até que Deus levantou alguém e falou para ele: você é esse homem. E ele diz então: Senhor, pedindo perdão pelo seu pecado, e para ser capaz de ouvir de novo, novamente, a voz de Deus. A natureza do pecado, meu querido, cria uma barreira entre Deus e os homens, como descreveu o profeta Isaías. Não se engane não. Está escrito em Isaías 59, versículo 2: mas as suas maldades, os vossos pecados, separam vocês de mim, e os seus pecados escondem de vocês o meu rosto, e por isso eu não vos posso ouvir. É muito sério quando voluntariamente caminhamos
para o pecado sem lutarmos, sem fazermos resistência a ele. Com certeza vamos perder a sintonia com Deus. É como as ondas desse rádio que está chegando agora na sua casa. E se de repente agora viesse uma interferência e você perdesse o contato e não conseguisse mais nos ouvir. É isso que o pecado faz. Ele impede você de ouvir a vontade de Deus. Ele impede você de ouvir aquilo que Deus tem para você. Você ora e Deus responde, mas você não consegue ouvir. Você clama e Deus responde, mas você não consegue entender. Por quê? Há uma barreira que foi levantada. Essa é a primeira barreira que impede o homem de saber o que Deus tem para ele. O pecado fecha os seus ouvidos, impedindo que você ouça a voz de Deus. Então, em nome de Jesus, você pode agora tomar uma decisão de dizer: Senhor, eu quero colocar minha vida em ordem. Eu quero ter intimidade e relacionamento com o Senhor. Eu quero poder clamar, orar e ter a resposta e sentir e ouvir aquilo que o Senhor tem para mim. Que fique muito claro que eu não estou dizendo aqui que nenhum de nós não tem pecado. Todos pecaram. A palavra de Deus diz que todos pecaram. Eu estou falando aqui daqueles que estão na prática intencional do pecado. Eu estou falando aqui para aqueles que não fazem nenhuma questão de lutar contra pecado. É aquele que trata o pecado como pirulito, né? Põe no bolso e guarda, dá uma lambidinha, guarda, daqui a pouco está lá. Sem o mínimo temor a Deus. Meu amado, em nome de Jesus Cristo eu te peço uma coisa agora. Se você está lutando contra a gula, o comer pelo comer, glutonaria é pecado. Muitas pessoas estão debaixo desse jugo e nem têm consciência. Cuidar mal do corpo é pecado. Não é só sexo que é pecado, não. Língua desempregada é pecado. Olhares mal intencionados é pecado. Pensamentos impuros também é pecado. Você tem que administrar a sua mente. Eu não sei qual a forma de pecado que você está se relacionando com ele, né? Mas ao confessar o seu pecado, a palavra do Senhor também diz coisa preciosa. Ele é fiel e justo para nos perdoar e lança no mar do esquecimento. A segunda barreira que nos impede de ouvir a voz de Deus é o ódio e o rancor. Apesar disso também ser considerado como viver em pecado, merece ser mencionado separadamente. É assim que as pessoas que alimentam o ódio e o rancor são descritas em 1 João. Vamos ver que diz lá, capítulo 2, versículo 9 a 11, diz assim: quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Olha, é diferente você trazer marcas. Ah, pastor, eu estava com marcas, meu esposo me bateu, me agrediu, foi muito difícil, só eu sei o que eu passei. Tá, ninguém aqui está dizendo que não existem marcas, que você perdoa e você esqueceu. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo de ódio, de rancor, da malquerência, né? Eu não gosto daquela, eu odeio aquela pessoa. Eu quero que ela se estrumique, né? Eu quero que ela se dê muito mal. Isso é mal, isso é pecado. Isso nos impede, isso é ódio, é rancor, é a sede da vingança, é a necessidade de ver a pessoa quebrando o pescoço para que você se alegre, é a necessidade de você vê-la destruída para que você se sinta bem. Isso é ódio, isso é rancor. O ódio e o rancor irão impedir que você conheça a vontade de Deus. E na verdade, quando você tem dificuldade em compreender a vontade de Deus, é sempre uma boa ideia, meu amado. Sabe o que? Examinar a sua vida para ver se você tem ódio ou rancor de alguém. Se você tiver rancor, peça ao Espírito Santo que lhe dê forças para que você consiga perdoar o quanto antes. Olha, eu trouxe muitas marcas da minha vida e da minha infância. Eu trouxe marcas profundas. E eu poderia ser vítima dessa situação toda. Eu não estou dizendo para você que eu não lembro de coisas que me aconteceram quando eu era criança. Eu não estou dizendo para você que eu não me lembro da ausência do meu pai, do tempo em que nós vivíamos distante, que ele viveu distante, em que ele viveu no alcoolismo, e tudo foi muito difícil para a gente. Eu me lembro, sim, do choro da minha mãe. Eu me lembro de coisas e de situações onde só tinha arroz em casa. Eu me lembro, e tudo isso me gerava sofrimento e dor. Até o momento em que eu resolvi perdoar. Eu não me esqueci, eu estou te contando.
Mas eu não tenho mais ódio. Eu não tenho rancor, mágoa, eu não tenho. As coisas são claras na minha mente. Não é verdade? Elas precisam ser. E eu não quero que meu pai seja infeliz. Eu quero que ele seja feliz. Eu quero que ele conheça Jesus, que ele seja salvo. Você precisa aprender a separar as coisas no seu coração. O perdão não é necessariamente que você se torne uma pessoa tola. Você sabe o que é o perdão? O perdão é um presente imerecido. É quando você dá a alguém algo que ela não merece. Não é porque aquela pessoa merece o seu perdão que você vai dar, não. É exatamente por ela não merecer. Você vai perdoar porque você foi perdoado. Você vai perdoar em forma de presente. Você vai dar a ela algo que ela não merece. Você vai dar a ela algo que ela não mereceu. E você vai oferecer em forma de um grande presente, como Jesus nos deu. Então nesse momento você pode orar comigo e pedir ao Senhor: Senhor, em nome de Jesus, arranque do meu coração toda mágoa. Espírito Santo, me ajude verdadeiramente a perdoar, a tirar do meu coração toda melancolia, toda tristeza, todo ódio em relação aos traumas, às dores, às dificuldades que eu vivi em toda a minha vida. Nós falamos tanto em sofrimento, há tantas pessoas que são abusadas, não necessariamente sexualmente, mas verbalmente, moralmente. A vida traz o abuso da escassez financeira, da escassez material, né? A incompreensão, o abandono, são tantas coisas que acontecem. Nós podemos escolher ser vencedores no meio disso tudo, ou nos tornar vítimas e cativos do inimigo